Fala, bonitãos! E aí, cara? Mais uma vez o Deus da Amazônia aqui com vocês, né? Dando essa força para a questão do teu vestibular. Não só vestibular, como também concurso público. Fica de olho a galera que gosta de estudar, né? Para concurso, que está correndo atrás de uma vaga aí no tão sonhado concurso público, tá? A gente vai continuar aqui com o nosso assunto espaço agrário, a gente vai continuar falando de práticas agrícolas, né? Mas antes da gente começar o assunto, a velha chatice de sempre. Curte, compartilha, inscreva-se, né? Ative o sininho, aquela velha enjoação que a gente sempre faz. E agora eu te peço mais um favor, cara. Assiste o vídeo até o final. Eu preciso que tu assista o vídeo até o final. Isso é fundamental para nós. A gente precisa crescer no canal, tá? Então dê essa força pra gente, por favor. Vamos continuar lá com o nosso assunto chamado espaço agrário dentro das práticas agrícolas, tá? Agora vamos falar de um assunto chamado da agricultura hidropônica. A agricultura hidropônica, algum de vocês aí, ou você que está me vendo, né, já deve ter contato. Eu sei que uma boa parte da galera já deve ter contato, ou já viu esse tipo de agricultura, né? A agricultura hidropônica é uma agricultura que ela é feita em tubos, em canos, né? Canos são suspensos. Então daí tu já tem uma característica fundamental da agricultura hidropônica, é que ela não tem contato direto com o solo, né? Normalmente são feitos tubos, aí nesse tubo são feitos alguns buracos ali onde vai ficar a raiz do vegetal, e ali no final daquele tubo vai ter uma bomba que vai estar fazendo a água circular. Dentro daquela água tem uma solução ali de nutrientes, esse nutriente fica circulando constantemente, no caso ali sobre, né, a raiz do vegetal, e ali ele acaba se nutrindo sempre, né? Não tem contato com o solo, né? Portanto ali não tem perigo, por exemplo, de pegar, por exemplo, alguns fungos, alguns vírus, né, que está relacionado à questão do solo em si, porque esse tipo de agricultura não tem contato com o solo de um modo geral, tá? Mas para te desenvolver esse tipo de plantação, tu precisa ter um investimento inicial aí bem alto, né? Normalmente vai passar aí dos teus 20 mil reais para te começar, entre 15 a 20 mil reais para começar esse tipo de agricultura, tá? Que é a agricultura hidropônica. Você vai precisar também investir em termos de energia elétrica, porque depende de energia elétrica, e você vai precisar de uma pessoa que tem um conhecimento técnico. Normalmente é engenheiro agrônomo, né? Você vai ter que contratar. Se tu não for um, tu vai ter que contratar o cara para poder organizar esse trabalho para ti. Então fica de olho aí, né? Se tu quiser desenvolver esse tipo de agricultura, é bom que ela dá para fazer em vários espaços, dá para fazer em casa, dá para fazer em vários locais, mas é um tipo de agricultura que também cai muito na tua prova vestibular. Um outro tipo de agricultura que nós vamos falar aqui é as famosas bacias leiteiras ou cinturões verdes, né? Ou mais conhecido como monofactory builds, né? As bacias leiteiras. As bacias leiteiras, elas são comuns em alguns países, né? Aqui no Brasil a gente tem um exemplo de bacia leiteira que é o Oeste Paulista ali. Ali em São Paulo tu tem a parte bem urbana, né? De modo geral ali, e você vai pegar ali o Oeste Paulista, onde fica a zona da citricultura e a zona canavieira, né? Essas duas regiões aí, elas são regiões normalmente que plantam, né, que desenvolvem ali uma agricultura voltada para atender os centros urbanos, ou seja, a bacia leiteira ou os manufacturing builds, cinturões de manufaturas, eles estão voltados para a produção do hortifruti granjeiro, tá? O que é isso? Fruta, verdura, legumes, né? Ali derivados do leite que são destinados para as áreas urbanas. Então, quando eu falo de área urbana, já surge uma outra característica da agricultura que nós vamos chamar aí de bacia leiteira, que é que elas estão localizadas próximo dos centros urbanos, para atender os centros urbanos, tá? Mas tem outras características que você não deve esquecer. Por exemplo, uma das características fundamentais da bacia leiteira é que, eu já falei, está próximo do centro urbano, né? É um tipo de agricultura, né, e de pecuária intensiva que precisa de pequena área. Você que trabalha com melhoramento genético, também no caso das espécies. Eu também falei agora para ti que está voltada para a produção do hortifruti granjeiro, né, do derivado do leite. Você também não pode esquecer que, apesar dela ser dessa maneira, mas ela bem se utiliza da mão de obra familiar. Não esquece. E aí, esse tipo de agricultura se desenvolve justamente por conta das inovações técnicas ou tecnológicas que nós passamos nos últimos anos. Uma das bacias leiteiras, né, mais famosas do mundo é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Tu lembra que lá nos Estados Unidos tem os cinturões de manufaturas. Lá tu tem o que nós vamos chamar lá o cotton beard, né, tem lá o rice beard, porque são as áreas ali que desenvolvem ou que produzem determinado produto. Rice and Beard, por exemplo, é uma área que é voltada para a produção do arroz, para atender ali os grandes centros urbanos. Então não esquece, maninho,
a questão dessas práticas agrícolas, que elas são muito comuns, muito corriqueiras na tua prova, e aí você não pode esquecer de maneira alguma, tá? E aí, outra coisa que você não deve esquecer, que cai muito em termos de prova de vestibular, que sempre as provas cobram, é as características do campo moderno. Qual é a característica desse campo moderno, tá? A característica do campo moderno, né, que inclusive o Brasil vai sentir essas mudanças dentro da agricultura, sobretudo a partir da década de 60, 70, né, uma modernização agrícola que o Brasil vai passar, né, e que passa até hoje. Você sabe, por exemplo, ali aqui na região centro-oeste do Brasil, especificamente ali Mato Grosso do Sul, tem o desenvolvimento da agricultura mecanizada. E o desenvolvimento dessa agricultura mecanizada acaba gerando algumas consequências, além do papo ali da degradação do solo, mas ainda tem o desemprego estrutural, quando o trabalho do homem é substituído pela máquina, tá? E ali quando a agricultura também se desenvolve, ela necessita uma mão de obra qualificada, porque não é qualquer trabalhador rural, por exemplo, que sabe operar uma máquina. As máquinas que a gente tem hoje são máquinas super modernas. E aí os caras perguntam para ti dentro da prova qual é a característica desse campo moderno. Primeira característica desse campo moderno, não só do brasileiro, mas como também aí do exterior. A característica do campo moderno é que são áreas, no caso, bastante produtivas, tem uma alta produtividade, ela se caracteriza pela concentração de terra, né, pelo surgimento de empresas agrícolas, né, de multinacionais, voltadas para a agricultura, portanto é um campo capitalizado, né, é um campo capitalizado ao ponto de, inclusive, impulsionar o famoso êxodo rural, a saída de pessoas do campo para ir morar na cidade, né? Infelizmente, países subdesenvolvidos, né, como é o caso do Brasil e países, por exemplo, como na África e outras localidades, esse tipo de agricultura moderna acaba proliferando a ideia da pobreza, né? Não só a ideia da pobreza, como também da fome, porque eu já falei em outros vídeos, por exemplo, que a agricultura é destinada para o desenvolvimento desse tipo de agricultura é destinar os produtos para fora, ou seja, vender, exportar esses produtos. Então, países como a África, por exemplo, que são grandes produtores de alimento, por incrível que pareça, né, passa fome. Pois por que passar fome? Porque pega a sua produção agrícola e destina, no caso, tudo para fora. E aí fica faltando para a população. Então, por isso que eu digo que esse campo moderno, ele acaba gerando a pobreza, a desigualdade social, né, e a fome, em países subdesenvolvidos principalmente, tá? E aí eu tenho a concentração fundiária, a concentração de terra na mão de um grupo pequeno, né, de um grupo aí de empresários, de modo geral. Além disso, no caso, o Estado cada vez mais diminui a sua participação no campo, ou seja, o campo acaba seguindo a lógica aí do neoliberalismo, que é um assunto que a gente vai debater, e outro conteúdo aí bacana contigo, tá? E as populações rurais, as populações tradicionais, infelizmente, nem sempre recebem o incentivo do governo, um tipo de apoio, nem que seja o apoio técnico, às vezes fica faltando para ele, né? Graças ao desenvolvimento desse campo moderno que a gente chama, tá? E aí, a desigualdade social, ela aumenta tanto no campo quanto aumenta na cidade, tá? E tem uma concentração de renda que vocês não podem esquecer de forma alguma. Então, relacionado ao espaço agrário, esse é o nosso assunto, tá? Se tu quiser dar uma estudada, né, mais sobre o espaço agrário, então aprofunda mais o assunto, verifica aí o que tu quer mais. Se tu tiver com dúvida, coloca lá nos comentários do canal, pergunta pra mim, cara, né, que a gente vai dar um jeito de responder isso aí pra ti, tá? De uma forma bem tranquila. Um abração de Deus da Amazônia. Não esquece de compartilhar, curtir, se inscrever no canal e pede para tu me inscrever. Assiste o vídeo até o final, cara. Eu preciso de ti. Me dá essa força, por favor, tá? Um abração. Deus da Amazônia lá na área com vocês.